Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde daremos continuidade aos nossos estudos sobre interpretação bíblica. Nós estamos terminando o livro 40 questões para se interpretar a Bíblia. Estamos na 37ª questão. Se Deus quiser, logo terminaremos e entraremos em assuntos novos. E claro, usaremos tudo que nós aprendemos aqui nesse período nos nossos próximos estudos. Hoje nós falaremos a respeito de crítica textual. Não entraremos em detalhes muito técnicos desse tema, é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema que dá pano para manga, mas a intenção é te apresentar aqui pelo menos um panorama geral a respeito dele, para que você fique aí por dentro do que seria essa crítica textual. E para começar, vamos falar o que é a crítica textual bíblica. Nada mais é do que o esforço de estudiosos em busca dos textos originais, ou melhor dizendo, o que estava escrito nos textos originais da Bíblia. Lembrando que nós não temos mais as cópias originais, aquelas que foram lá escritas originalmente. O que nós temos são cópias de cópias de cópias e de cópias. Então, o crítico textual ele vai analisar essas diversas cópias que nós temos disponíveis hoje em busca do texto original. Então você vai encontrar aí algumas variantes textuais. Essas variantes textuais vêm a nós por meio dos estudos da crítica textual. Então você, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia na mão, já vamos para o primeiro exemplo. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 16, você tem uma variante interessante. Lá vai dizer o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Se você falou Jesus Cristo, você acertou. Mas olha que interessante, ele está se referindo a Jesus Cristo, mas só que no início aqui do versículo, ele diz, aquele que foi manifestado na carne. Em algumas cópias, estará escrito, em vez de aquele, em vez desse pronome, estará escrito substantivo Deus. Então estaria Deus que foi manifestado na carne, Jesus Cristo é Deus, e aqui o pronome está se referindo também a Jesus Cristo, ou seja, é uma variante textual, porém essa variante não causa nenhum problema na hora de interpretar o texto bíblico. O perigo da crítica textual, que nós veremos daqui a pouco, é quando algumas pessoas começaram, muito influenciadas pela teologia liberal, a desacreditar do sobrenatural, a desacreditar do trabalho do Espírito Santo, a desacreditar da inspiração bíblica. Aí nós teremos problemas. Mas nós veremos isso conforme os slides forem passando. Então, sem mais delongas, vamos lá analisar o nosso tema de hoje. Então, o que é crítica bíblica? Crítica bíblica não é necessariamente ataques contra a Bíblia. Geralmente, quando a gente fala a respeito de crítica, a gente tem a intenção ou a gente pensa que é algo ruim, é uma crítica que a pessoa está fazendo, mas não necessariamente. Lembrem-se, por exemplo, de crítico de filmes. A pessoa, o que ela faz? Ela faz uma análise, ela faz uma busca, ela faz uma pesquisa, ela faz uma crítica. Então, não é necessariamente ataques contra a Bíblia. Logo, não é necessariamente algo ruim a crítica bíblica. Em regra, ela se relaciona ao estudo acadêmico e cuidadoso da Bíblia. Como eu falei, a crítica textual vai pegar diversas cópias da Bíblia e vão comparar umas com as outras. Nessa comparação, elas vão anotar onde há variações. Num texto está escrito tal coisa e no outro está escrito tal coisa. É importante já dizer que nesse trabalho dessa crítica textual, 80% ou mais das comparações entre os escritos são exatamente iguais. E as variações que tem são variações que não causam mudança no sentido, não causam problemas, maiores problemas, por assim dizer. É como o exemplo que nós falamos, em vez de falar Deus, falou Jesus, ou falou aquele, que é o pronome que substitui
Jesus, ou seja, não muda nada. Então vamos voltar para os slides. A crítica bíblica, ela recebeu má reputação por causa de pressuposições antissobrenaturais. O que isso significa? Aquilo que nós falamos na introdução. Muitos tiraram o sobrenatural, tiraram a função do Espírito Santo, da inspiração, da inerrância das Escrituras. E isso foi muito ruim, pois acabou tornando a Bíblia um livro normal e o pior, um livro normal cheio de erros. Muitos críticos liberais vão falar o seguinte: essas variações que estão na Bíblia mostram que a Bíblia é cheia de erros, logo não é a palavra de Deus. E aí nós temos diversas repercussões negativas no decorrer disso. Hoje nós falaremos um pouco a respeito de crítica textual, crítica histórica, crítica da forma, crítica das fontes, crítica da redação, crítica da tradição, crítica literária e crítica retórica. Entendam sempre crítica como sendo a análise cuidadosa, ou seja, crítica textual, análise cuidadosa, acadêmica, científica, vamos assim dizer, dos textos. Crítica histórica, a mesma coisa, é análise cuidadosa da história. Crítica da forma, mesma coisa, qual foi a forma que foi passado esses conhecimentos? Crítica das fontes, quais eram as fontes que os autores bíblicos utilizaram para escrever seus textos? E assim por diante. Crítica da redação, mesma coisa, da tradição literária e retórica. Crítica textual é o estudo cuidadoso de textos antigos, num esforço para se estabelecer o que os manuscritos originais da Bíblia diziam. É isso que nós falamos desde o início. Há relatos desse método de crítica aí desde Orígenes, que viveu entre os anos 185 a 254. Cresceu muito após a invenção da imprensa em 1454 e o avivamento do conhecimento de grego e hebraico pelos eruditos no tempo da Reforma. No tempo da Reforma, muita gente começou a ter acesso às línguas originais, o grego e o hebraico. Lembrem-se que até pouco tempo antes ali da Reforma, na verdade nem antes da Reforma, até no século XX agora, algumas igrejas católicas, por exemplo, pregavam as missas em latim. Ninguém entendia nada e muitos padres também nem entendiam o que estavam falando. Mas antes da Reforma era pior ainda. Eram feitos sermões em línguas que ninguém entendia nada, principalmente o latim, e as pessoas não tinham cópia da Bíblia, não tinham como verificar, não tinham como estudar a Bíblia, nem nada disso. Depois da Reforma, aqui naquele período, você tem ali um avivamento, você tem o surgimento, por assim dizer, dos estudos das línguas originais do grego e hebraico, e aí você proporciona essa crítica textual, essa análise do texto, essas comparações entre os manuscritos. Então nós podemos dizer que a crítica textual foi muito boa, ou podemos dizer que ainda é muito boa, claro, quando não há distorções dos seus métodos. Cada um dos métodos que nós estamos estudando aqui, eles podem ter distorções. Você pode distorcer a crítica textual, você pode distorcer as críticas das fontes, sempre naquele sentido de desacreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem interesse nesse assunto, nós não abordaremos ele aqui, mas depois você pode pesquisar aí com calma a respeito de alta crítica e baixa crítica. Então, continuando. Crítica histórica. A crítica histórica é o estudo cuidadoso dos documentos na Bíblia, bem como dos escritos, eventos e pessoas relacionados a eles. Então, a crítica histórica, o que ela vai fazer? Ela vai procurar fontes também extra-bíblicas relacionadas aos eventos ditos na Bíblia. Então, se na Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos os judeus, a crítica histórica vai procurar lá saber a respeito, em outras fontes, o que eles têm a dizer a respeito de Nabucodonosor. Procura lá os documentos babilônicos e coisas desse tipo. Os eventos narrados na Bíblia. A crítica histórica vai procurar relatos desse período. Então,
do Novo Testamento, a respeito de quando é citado Herodes, por exemplo, quando é citado os imperadores romanos, e aí você tem esses estudos históricos aí. A crítica histórica, ela procura estabelecer o que realmente aconteceu na história, comparando esses documentos também extrabíblicos. Eruditos liberais cometeram e cometem abusos. Isso vai servir para tudo que nós falarmos aqui. Os eruditos liberais, eles cometem abusos em todas essas fontes ou esses métodos que nós estamos analisando aqui. Todos eles, os liberais conseguem distorcer. O que seria, então, crítica da forma? É o estudo de várias porções do texto, por exemplo, histórias, leis, provérbios e poemas que circularam na forma oral antes de serem escritas. Então essa crítica da forma, ela vai tentar descobrir como as porções do texto, antes de serem escritas, circulavam ali na região, geralmente na forma oral. Então eles vão procurar saber a respeito disso, como eram transmitidas essas informações dentro da comunidade judaica, como era feito isso aí. Ou seja, crítica da forma, análise da forma como essas porções de textos antes de serem escritas circulavam ali na região. Qual que é o problema da crítica da forma? Ela cai muito em especulações. Por quê? Porque você vai estar trabalhando prioritariamente com tradição oral. E aí você não tem registro escrito. Então você começa a viajar na maionese, começa a tentar descobrir coisas que você não tem local nenhum para se basear, mas aí você vai entrando nos achismos. E isso, claro, é perigosíssimo. Mas existe essa questão aí também dessa crítica da forma. Nós temos também a crítica das fontes. Ela procura estabelecer as fontes literárias que o autor ou o editor bíblico utilizou. Não se enganem. Muitos autores bíblicos utilizaram de fontes anteriores para escrever os seus escritos. Ah, e tem problema isso? Claro que não. A partir do momento que o autor bíblico inspirado utilizou outras fontes, trouxe para o cânon bíblico, o que ele utilizou dessas fontes se tornou canônico. Ou seja, aquilo é inspirado por Deus. Agora, se o autor bíblico pegou um livro, por exemplo, Enoque, que é um livro apócrifo, pegou lá algumas frases e trouxe para o texto dele, não quer dizer que ele considerava o livro inteiro, esse livro inteiro apócrifo, como sendo inspirado. Apenas aquela parte que ele pegou. Então a crítica das fontes, ela vai buscar estabelecer as fontes literárias que o autor ou o editor bíblico utilizou. No Novo Testamento, a crítica das fontes é especialmente aplicada aos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. São aqueles evangelhos semelhantes, são muito parecidos. Então ela vai dizer o seguinte, que a maioria dos eruditos acredita que Lucas e Mateus usaram duas fontes principais em sua composição, que seria o Evangelho de Marcos e a fonte Q. Essa fonte Q é uma coleção de escritos e fontes orais que Mateus e Lucas tinham em comum. Hoje nós já não temos essa fonte, mas eles deram esse nome como sendo essa fonte em comum que os dois autores tinham. Então perceba o que diz logo no início do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui nós temos o exemplo claro de que Lucas utilizou de outras fontes para escrever o Evangelho. Pode ser que ele utilizou, sim, a fonte Q e o Evangelho de Marcos, além de testemunhas, ou seja, tradição oral. A próxima crítica é a crítica da redação, que nada mais é do que o estudo do papel do redator ou editor na composição final do texto
bíblico. Então o redator mostrava seus interesses teológicos e propósitos nos atos de selecionar, omitir, editar e resumir o material para o seu texto. Como nós já dissemos anteriormente, Lucas utilizou diversas fontes para escrever o seu texto. E ele selecionou o que ele queria colocar. Claro, tendo a supervisão do Espírito Santo. Nós cremos nisso, claro. Mas ele não colocou tudo que estava disponível ali. Ele editou. Ele pegou o que interessava para aquela situação específica e colocou ali. Então ele fez ali uma edição, por assim dizer. E é isso que a crítica da redação vai estudar ou vai buscar. Lembrando sempre que nesse processo de selecionar, omitir, incluir, editar ou resumir o material utilizado, o Espírito Santo estava trabalhando por meio dos redatores. É aqui que nós vamos discordar dos liberais, porque os liberais vão falar que não, que isso aqui é uma coxa de retalho, cada um fazia o que bem entendia. Nós cremos que não, o Espírito Santo estava trabalhando. Outra crítica é a crítica da tradição. Ela procura estabelecer a história de um texto antes de ele chegar à sua forma final escrita. Então ele vai buscar, através das tradições, o que estava acontecendo ali. Envolve tanto o pano de fundo oral como literário de um texto. Então ele vai procurar essas tradições. Nós temos que lembrar que no tempo bíblico as informações geralmente eram passadas por meio de tradição. Nós temos muitas informações que eram passadas de pai para filho, oralmente. Coisas que não eram inspiradas por Deus, não interessavam estar na Bíblia e não estão. Mas você tinha essa tradição. Então a crítica da tradição ela vai buscar esse conhecimento, vai buscar qual é a história de um texto, por onde ele andou, quem falou, para onde foi, falou para quem e assim por diante. Então é isso que ela vai tentar fazer. A crítica da tradição, então, ela acaba incluindo tanto a crítica da forma, como da fonte, como da redação. É tipo o genérico dessas três formas de crítica aqui. Sétima crítica trata da crítica literária. Reconhece os vários gêneros literários dentro do cânon e estuda essas obras como peças de literatura unificadas. Então a crítica literária ela vai estudar os gêneros literários. Você deve se recordar nos vídeos quando nós falamos a respeito dos diversos gêneros literários que compõem a Bíblia. Nós temos poesias, nós temos parábolas, nós temos genealogias, nós temos salmos, provérbios, nós temos narrativas históricas e assim por diante. Então a crítica literária ela vai estudar esses gêneros literários. Tem sido usada para chamar a atenção para a intenção do autor e a mensagem do texto. É o que nós falamos aqui diversas vezes. Então a crítica literária ela vai buscar isso aí. Qual era a intenção do autor? Qual o contexto? Para que nós saibamos qual era a intenção do autor para poder aplicá-las no dia de hoje, da forma, lógico, correta. Desvios podem ocorrer como as abordagens de resposta do leitor. Então essa crítica da redação ela tem esse risco de você cair para outros tipos esquisitos de interpretação. Por exemplo, aquela que ele fala sobre a resposta do leitor. O que significa isso? Grosso modo, é quando você interpreta da forma como você leu e não interessa o contexto, não interessa a intenção do autor. Interessa o que você entendeu ou o que você sentiu da leitura que você está fazendo. Isso, claro, é uma distorção, claro, é perigoso, e você pode entender qualquer bobagem se você ignorar qual era a intenção original do autor. Então, pode ocorrer esse desvio, mas é aquele desvio que pode ocorrer em qualquer uma das críticas que nós estamos avaliando aqui. Então, não foge muito do padrão. Por fim, crítica retórica. Ela busca identificar categorias de discurso greco-romanas conhecidas no Novo Testamento. Essa crítica literária ela pode referir-se à detecção de padrões de linguagem belos e eficazes no texto. Então essa crítica retórica ela vai buscar ali informações a respeito desses discursos. Lembrem-se que o Novo Testamento foi escrito em grego, lembrem-se que a cultura helênica era muito difundida naquela época e você sabe que os gregos eram excelentes oradores, eram excelentes retóricos. Então, a crítica retórica ela vai estudar esses tipos de textos retóricos que tinham na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Essa crítica ela também pode sofrer desvios, desvirtuações, por exemplo, quando as pessoas tentam dizer que os autores bíblicos estavam copiando
as formas gregas de fazer o discurso, quando a gente bem sabe que não era bem assim. É claro que eles tinham influência helênica, mas eles não estavam copiando os autores greco-romanos, nem nada disso. Mas ela pode ser interessante quando nós encontramos na Bíblia alguns padrões de linguagem bonitos e eficazes do texto. Por exemplo, o que nós falamos no vídeo anterior, aquelas perguntas enfáticas e retóricas que o apóstolo Paulo fez em algumas das suas cartas. Então ela pode ser utilizada para o bem também. Ou seja, todas essas críticas que nós falamos aqui, elas podem tanto ser usadas para o bem como para o mal. Então a conclusão que nós chegamos no vídeo de hoje é: todas as críticas que nós tratamos aqui podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. Então nós temos que tomar cuidado com aquelas pessoas que estão utilizando essas críticas da forma incorreta. Nós também aprendemos que ela é interessante, ela funciona muito bem quando nós buscamos entender o contexto original, quando nós buscamos entender qual era a intenção do autor, quando nós aprendemos que as cópias, mesmo não sendo idênticas, elas não mudam o fundamento essencial, os padrões essenciais das escrituras, mesmo você tendo ali variações em algumas coisas, afinal, um copista ele pode ter errado na cópia de algum texto, mesmo assim você vai saber e vai chegar à conclusão que a Bíblia ela é fidedigna, ela representa os textos originais escritos, inspirados por Deus e que transformam vidas até hoje. Então com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, essa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima!